Tem muito produtor se perguntando por que o USDA, por que a Conab, por que eles estão escondendo a verdade, por que essa safra foi tão sofrida e o preço não sobe. Olá, sou Aaron Edwards, trabalho no mercado agrícola há 20 anos e aqui eu te ensino o momento certo de comprar e vender grãos para aumentar sua lucratividade na comercialização. Então, já deixa o like, se inscreve no canal para continuar recebendo essas atualizações tão importantes. Estava no Instagram e eu vi alguns comentários ou até dúvidas, e eu acho que até refletem muito do sentimento do produtor. Então eu queria trazer um tema que falasse sobre esse conteúdo, essas dúvidas. Por que estão escondendo a verdadeira quebra na safra 23-24 na América Latina? Vamos falar do assunto que quer todo mundo saber. Vamos falar do USDA, vamos falar dos números gigantescos que eles projetam, e aí você vê em um lado a tela em queda em Chicago, você vê esse preço que não consegue subir, e na outra tela você vê uma lavoura sofrida, você vê alguém que abandonou a safra de soja, você vê a lavoura nitidamente sofrendo, o preço derrubando, e aí você fica coçando a cabeça pensando o que vai acontecer? O que vai acontecer nesse mercado e por que está em queda? Uma queda tão grande. Nossa, isso é muito frustrante. Eu entendo. Eu fui produtor, trabalho com produtores, que nem eu falei, tenho 20 anos de mercado agro e eu cheguei nesse ponto de trabalhar como consultor de mercado porque eu ficava frustrado com as mesmas coisas que você está ficando frustrado. Uma agência lá dos Estados Unidos publica um número, fala que tem uma safra grande, aí o teu ganha-pão que você trabalhou o ano inteiro, de repente vale menos. E é frustrante, eu entendo a frustração. Agora, produtor é herói, produtor não é vítima. Essa narrativa de que pobre de mim que eu não estou tendo o preço que eu quero para fazer o que eu quero, não é uma mentalidade de vencedor. Então, fique ligado aqui que eu vou te ensinar o momento certo de compra e venda de grãos para aumentar sua lucratividade na comercialização. Afinal, é isso que você quer, é isso que você precisa. Antes da gente falar dos números do USDA, antes da gente falar até da Conab, antes da gente pincelar esse quadro que o mercado, os especuladores estão montando em cima, falando que está baixista e vendendo pra caramba, vamos só falar sobre duas enormes tendências. Não é uma tendência que começou hoje, nem ontem, nem ano passado. Não é uma tendência que vai terminar ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou nem daqui a 5 anos. Mas são duas macro tendências. E nós estamos nesse período que nós tivemos esses excelentes preços nas safras recentes. Nós estamos em um período em que tem uma bifurcação e uma tendência que tem sido característica do mercado agrícola brasileiro, especificamente para a produção de soja, mas também para o milho, que tem sido uma característica do agro brasileiro pelos últimos 20 anos, está entrando num período de bifurcação. Então, duas imagens, dois conceitos que, se você quer gerir bem seu negócio e sua fazenda, você precisa ter essas duas imagens, essas duas realidades, esses dois contrapontos. Você precisa ter muita ciência dessa tendência. Agora, tendência não é destino. O destino você tem que gerir para mudar seu destino lá na frente. Então não fica desanimado. Não é para ser uma notícia pessimista. Não tô aqui para falar que o mundo que você conhece está acabando. Mas nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos estar atentos nos sinais e nós precisamos nos adaptar. Na verdade, nós precisamos crescer na comercialização, nós precisamos melhorar como nós gerimos a nossa fazenda. E aqui, por isso que eu estou fazendo todo esse trabalho, é justamente para te ensinar o momento certo de compra e venda de grãos para aumentar sua lucratividade na comercialização. É simples, vamos trabalhar junto para resolver esse problema. Vamos lá. Duas imagens. A primeira imagem que eu quero te mostrar mostra o crescimento populacional da China e a projeção de crescimento populacional da China. Quem lembra da história sabe que século passado teve a política chinesa de um filho só.
Então, o que acontece? Nós tínhamos um crescimento populacional da China ascendente, cresce, mas quando você começa a ter filhos, eventualmente, a tua pirâmide demográfica, para quem conhece o conceito de pirâmide demográfica, ele vai construindo as faixas etárias. Então, em uma pirâmide que parece uma pirâmide, você tem muito jovem, pouco idoso, certo? Mas quando você para de ter filhos, aquela pirâmide vai invertendo e aí você começa a ter cada vez mais idoso. A China, no período de crescimento populacional, muitos analistas projetam que o ápice da curva de crescimento populacional da China muito provavelmente aconteceu no ano de 2022. Nós temos uma curva de crescimento populacional da China, e nós estamos, ou nesse período de 2 a 5 anos, provavelmente estamos no topo, se é que já não estamos começando a descer para o outro lado. O que tem acontecido ao longo dos últimos 20 anos? Nós temos tido um crescimento populacional da China, junto com o crescimento de renda. Então, o apetite, quando você tem mais dinheiro no bolso, a primeira coisa que você faz é comprar mais proteína para você comer carne, certo? E proteína come ração. Então o apetite chinês por soja tem sido insaciável por quase 20 anos. Muito forte esse crescimento e o Brasil tem sido o maior país a se beneficiar dessa tendência. Crescimento populacional chinês, crescimento de renda chinesa, demanda por soja crescente. A população para de crescer, eventualmente a demanda vai cair do outro lado. Essa é a primeira imagem, primeiro conceito. Crescimento populacional da China provavelmente chegou no ápice. Segundo conceito, segunda imagem. O Brasil tem uma capacidade incrível de produzir soja. Incrível de produção de soja. O Brasil, tanto em competência técnica para melhorar a produtividade, quanto em capacidade de expandir área, pegando um pasto degradado, transformando em soja, aumentando área, expandindo para outros estados. Segunda imagem que eu quero mostrar, mostra o crescimento da área plantada de soja. Então, o que acontece? O Brasil achou uma tremenda vocação de produção de soja. Essa vocação estava plenamente consolidada no sentido de seu potencial até uns 20 ou 30 anos atrás. Aí entrou uma demanda chinesa crescente. Então, por um período de 20 a 30 anos, nós temos visto uma dobradinha de o Brasil se capacitando cada vez mais para ser um produtor de soja cada vez melhor, combinado com uma demanda chinesa que quer mais e mais soja, e esse mercado tem expandido, tem sido incrível. Falei que nós estamos numa encruzilhada, nós estamos numa virada de tendência. O que é essa virada de tendência? O foguete de potencial de produção do Brasil não diminuiu. O Brasil ainda pode produzir muita soja, ainda pode produzir muito mais soja. Mas o principal comprador provavelmente vai entrar numa desaceleração e eventualmente uma redução de demanda nas décadas e nos anos futuros. Nós não vamos falar muitas soluções para isso. Obviamente, o Brasil precisa de novos mercados. O mundo, a população mundial ainda cresce, ainda vai ter espaço, mas o Brasil tem um desafio grande, muito animador, mas ele precisa descobrir novos mercados, novos usos para a soja. E isso é muito animador, mas não deixa de ser um desafio do curto prazo. Esse é o quadro macro que eu queria pincelar antes da gente entrar nesse conteúdo específico. Isso foi a visão do alto de décadas. Agora nós vamos falar do momento atual, que é mês atual e até certo ponto ano atual, né? Então vamos entrar, vamos falar do hoje, vamos falar do agora. Mas antes de falar disso, eu queria colocar esse contraste entre a tendência da população chinesa e a tendência do potencial produtivo da soja brasileira. Então fica aí, enquanto você está dirigindo, está pensando na lavoura, fica pensando aí, quem que vai ser o meu comprador de soja daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Como é que eu vou administrar meu negócio para eu estar bem preparado para esse momento? Isso aí é coisa para você não estar te preocupando hoje, mas para você estar colocando
estou à vista lá na frente que nem tantos produtores do Brasil que viram esse potencial do mercado chinês ao longo das últimas décadas e têm se beneficiado tremendamente. Está na hora de olhar para o futuro. Fica a dica nesse ponto. Vamos falar sobre os números atuais. Vamos falar sobre o relatório do USDA que está deixando todo mundo chateado. E olha, não é só esse relatório de fevereiro que está deixando o pessoal chateado. Parece que cada relatório que o USDA publica está deixando o pessoal chateado. Parece que cada relatório que o USDA publica está um pouco pior, né? E o mercado cai, e eles estão falando vai ter mais soja, e cai, e parece que tá todo mundo falando aí de baixa, de situação ruim, desespero. Vamos falar sobre esse mundo. Então, a primeira imagem que eu queria mostrar sobre o relatório do USDA de fevereiro é simplesmente os estoques finais de soja a nível mundial que o USDA está projetando. Esses números, lá na frente eu vou falar sobre a Conab, mas essas primeiras tabelas eu estou simplesmente pegando os dados do USDA. Vamos entender o que eles estão falando. Tem muito produtor que adora de chamar o USDA ou até mesmo a Conab de mentiroso ou de que está escondendo a verdade, o que é fake news, mas vamos entender o que eles estão falando. O Pinóquio tem fama de ser mentiroso. O Pinóquio o mentiroso é o Pinóquio. Mas na realidade, o Pinóquio às vezes fala a verdade, às vezes fala mentira. Você tem que saber se ele está mentindo pelo tamanho do nariz, certo? Então o USDA às vezes acerta, às vezes erra. O que é o tamanho do nariz do Pinóquio? Como é que a gente sabe se eles estão contando a verdade ou não? O mercado. Se eles estão falando, não, tem soja pra caramba, e o teu comprador tá falando, eu vou ter que pagar mais, porque tá faltando soja, eu preciso comprar. Aí você começa a ver sintomas de um mercado que tá disposto a pagar mais, porque tá com medo da escassez. Então eu sempre falo que eu olho os números do USDA, a gente vai estudar, pessoas perguntam, o que você acha do tamanho da safra? O governo americano coloca uma equipe de pessoas para tentar adivinhar o tamanho da safra. Todo mundo que é comprador de soja, digamos a China ou qualquer outro país que compra soja, monta suas equipes para tentar saber o tamanho da safra. Esses fundos de especuladores em Chicago têm equipes enormes para tentar saber o tamanho da safra. Muito bem, eu vou conseguir adivinhar o tamanho da safra melhor que essas pessoas? Eu não vou. Mas o que eu posso fazer, eu posso olhar para o comportamento de compradores e vendedores e eu posso ver onde o calo está apertando. E eu posso fazer um plano comercial, um plano de ação que vai trabalhar a favor da minha fazenda para reconhecer quando o mercado está dando oportunidade e falar, olha, me dá um pouquinho desse dinheiro aí, pode pegar um pouco de soja que eu gosto da situação atual. Então eu prefiro muito mais e a minha experiência tem sido muito mais eficaz entender os sinais e sintomas do mercado. Todo produtor de soja, por maior que seja, ele é muito pequeno dentro do universo da soja. Se você está numa posição pequena em um mundo grande, você tem que entender as grandes movimentações, aí você se encaixa perfeitamente e você fala, me dá aqui que eu estou gostando dessas oportunidades para eu fazer o meu negócio crescer. Essa é a visão que você tem que ter de mercado. Você tem que falar o que o mercado precisa fazer para minha fazenda para eu conseguir o que eu quero conseguir. Essa é a visão de mercado. Então eu não coloco, diferente de outras pessoas, não estou criticando ninguém, eu não gosto de projetar tamanho de safra, porque tá todo mundo tentando projetar tamanho de safra, sinceramente pode ou não ajudar. O que eu gosto de falar é quem que está comprando, quem que está vendendo, por que eles estão comprando, por que eles estão vendendo e o que o produtor, o que o meu cliente precisa fazer hoje conforme os sintomas. Isso sim, isso eu me dedico com todo o esforço possível, porque isso faz diferença. Isso faz a riqueza do mercado patrocinar os teus projetos de fazenda. Essa é a visão que eu trabalho e recomendo. Mas vamos falar então dos números do USDA. Não estou defendendo os números do USDA. Eu estou falando aqui, no campo de assalariados do governo norte-americano tentando acertar o tamanho da safra brasileira. Esses são os números que eles trouxeram. Estoques finais de soja. E aí tem os últimos 3 anos. Então 23, 24, 22, 23, 21, 22. E você vê que esses estoques finais, 21, 22 está aqui, aí 22, 23 está maior, e a projeção de estoques finais é a maior que esteve em vários anos
para a soja, estoques finais de soja a nível mundial. Mas eu quero falar um número. Recentemente, eles estão projetando estoques finais cerca de 115 milhões de toneladas a nível mundial, seriam os estoques finais de soja. Ano passado, com preços mais altos, nós estávamos acima de 100 mil. E 2 anos atrás, com preços bem mais altos, nós estávamos acima de 95 mil. 15 milhões de toneladas. Eu quero que você lembre esse número de 15 milhões de toneladas, porque esse é para mim, falando de mercado da soja, esse é o nariz do Pinóquio, certo? 15 milhões de toneladas. Se a safra brasileira é de fato 15 milhões de toneladas menor que a projeção do USDA, nós estamos com estoques a nível mundial tão apertados quanto 2 anos atrás. E o que vai acontecer? O comprador vai falar, não tem essa soja toda, eu preciso comprar essa soja. E se eu fosse comprador no mercado mundial, eu estaria comprando toda a soja que eu posso nesse momento, porque não tem muita armazenagem no Brasil e existe a possibilidade do mercado estar extremamente errado. O mercado, eu digo, USDA, especuladores, existe a possibilidade deles estarem extremamente errados sobre o tamanho da safra brasileira. Próxima imagem que eu queria mostrar, produção de soja. Esse é o número que está todo mundo falando, isso é um desastre. Primeiramente, o que eu queria falar é que eu coloquei a produção não de todos os países, mas dos 3 grandes, que é o Brasil, os Estados Unidos e a Argentina. Você vê que a produção de soja dos Estados Unidos vem caindo os últimos 3 anos. Será que vai aumentar esse ano? Não é que os Estados Unidos estão produzindo muita soja. Os Estados Unidos estão produzindo cada vez menos. Tivemos 2 diferenças esse ano. A Argentina teve uma quebra de safra enorme ano passado e, pelo menos hoje, parece que não vai ter uma quebra tão grande. Pessoalmente, eu falei que eu não adivinho o tamanho de safra, mas é impossível não ter uma opinião. Pessoalmente, eu acho que esse número de 50 milhões de toneladas está grande para a Argentina. É opinião pessoal, isso daí é a opinião, né? E eu também acho que os 156 milhões de toneladas para a safra brasileira também está grande. Mas o fundo do fundo, que nem eu falei, o nariz de Pinóquio para saber se o USA está mentindo ou não, se essa safra brasileira ou a diferença entre a safra brasileira e a Argentina é de fato 15 milhões de toneladas menor que a projeção do USDA, não vai dar para esconder, não vai dar para esconder. O nariz vai crescer, o preço vai dar uma reviravolta e não vai dar para esconder. E, sinceramente, essa postura eu acredito que o produtor não vai gostar. Mas se a safra brasileira é 150, ou 153, ou 145, se ela é grande o suficiente para o comprador não ficar preocupado, fazer o quê? Se tem soja o suficiente, importa se é 155 ou 145, se tem soja o suficiente, tem soja o suficiente. Vamos olhar agora os números específicos. Então, Brasil, Argentina, Estados Unidos, os 3 grandes produtores. E embaixo eu coloquei mundo. Não tem a categoria outros. Então, se você totalizar Brasil, Argentina e Estados Unidos, você vai ver que não fecha a conta do mundo, porque tem outros países que produzem, mas eu não incluo isso. Vamos só ver os grandes 3 e também mundialmente. Você vê que os estoques finais estão crescentes, mas os estoques dos Estados Unidos ainda são extremamente baixos. Assim, é precário o quão baixo está o estoque de soja nos Estados Unidos. Outro número que me incomodou nesse último relatório de fevereiro foi que eles aumentaram os estoques finais projetados para os Estados Unidos. Até certo ponto eu entendo porque eles estão falando não está tendo as exportações. Mas mexer na safra, os números da safra, que já aconteceu já faz 6 meses, especialmente num quadro de estoques extremamente apertados, os Estados Unidos têm um risco grande de faltar soja domesticamente. O uso interno, a demanda doméstica está forte. Se faltar soja no Brasil, precisar bater na porta aqui dos Estados Unidos para falar, você tem soja para me vender? Não tem muito, né? Esse mercado pode levar um susto. O produtor brasileiro talvez não vai pensar, mas assustou porque a gente já sabia. Mas mesmo assim, a gente pode ter uma reviravolta nesse preço. Agora vamos falar sobre o milho, ver os números do milho. Vamos falar sobre os estoques finais de milho. Uma história muito similar à soja, mas com o milho a gente teve pouco milho a nível mundial, pouquíssimo milho a nível mundial. E agora estamos recompondo esses estoques. Os estoques de milho nos Estados Unidos, nós vamos chegar nesse ponto,
eles estão no maior nível desde o Covid, desde 2020. Então, realmente, os Estados Unidos estão com milho. Esse é o fato. Mas você vê que o quadro mundial do milho, sim, tem mais milho. Mas quão mais tem, né? E eu queria fazer essa ponderação, por exemplo, se você pensar no preço do milho 2 safras atrás e a safra atual, e só o cálculo que eu queria fazer, vamos lembrar do número de 20 milhões de toneladas. Então, na soja eu estava falando sobre 15 milhões de toneladas, no milho vamos falar sobre 20 milhões de toneladas. Se a safra mundial de milho 23-24 for 20 toneladas menor que as projeções oficiais do USDA, nós temos estoques similares ao ano passado e motivo de uma recuperação de preço. E se forem apenas 10 milhões de toneladas, nós temos estoques mundiais similares a 2 anos atrás. Então, não tem muita folga assim nos estoques mundiais de milho. Tem folga nos estoques norte-americanos de milho. Os Estados Unidos têm milho. Vamos olhar sobre projeção de produção. Produção de milho nos Estados Unidos. O Brasil é líder, campeão de produção de soja. No milho, os Estados Unidos é campeão. E você vê que a produção de soja perdeu espaço recentemente, especialmente comparado com o ano passado, nos Estados Unidos, a produção de milho ganhou espaço. Então, os Estados Unidos produzem muito milho. Mas, se a gente olhar número por número, a projeção do USDA para a safra brasileira é 124 milhões de toneladas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a projeção da Conab. Mas será que o Brasil realmente vai produzir 124 milhões de toneladas? Será que as dificuldades hídricas desse ano que afetaram a soja, será que o milho vai ser isento? Em 2015 e 2016, quando nós tivemos no Brasil, um forte El Niño, o milho no Brasil, ele teve uma queda drástica. Foi um momento horrível para a produção de milho no Brasil. Então, da última vez que nós tivemos o El Niño tão forte quanto esse ano, ou similar, nós tivemos uma enorme quebra de milho safrinha. Se você tirar 10 milhões de toneladas somente da safra brasileira, mesmo se todo o resto das projeções da Argentina, dos Estados Unidos, do USDA está certo, se tirar 10 milhões de toneladas, você já está em estoques de milho a nível mundial similar a 2 anos atrás. Se tirar 20 milhões de toneladas, você já está com estoques similares ao ano passado. Então não está difícil no quadro do milho a nível mundial você tirar isso. E o agravante, enquanto você tinha estoques de soja no Brasil, soja disponível, se nós olharmos para os estoques finais de milho no Brasil, a projeção até mesmo do USDA é de menos que 6 milhões de toneladas para estoques finais de milho no Brasil. E isso é uma produção de 124 milhões de toneladas. Então a projeção do USDA é uma das maiores na praça e os estoques finais, mesmo com essa projeção, é de 6 milhões de toneladas. É uma situação bem precária aos estoques domésticos de milho para o Brasil. Agora tem milho nos Estados Unidos e tem bastante milho nos Estados Unidos. Tem um ditado em inglês que fala low prices cure low prices. Preço ruim é o remédio para preço ruim. Ou seja, quando tá barato, vende mais, o estoque se reduz. Eu acredito que nós vamos ver os estoques de milho nos Estados Unidos caindo mais rapidamente do que as projeções do próprio USDA, pelo consumo doméstico interno, quanto pelo fato que as exportações norte-americanas, se você está no mundo e você quer milho, eu estaria pelo menos um pouco preocupado de depender do Brasil em um ano de El Niño com estoques finais projetados. E se você depende de milho, para que não comprar dos Estados Unidos onde tem mais milho? Ah, porque é caro por lá. Tudo bem, mas se você precisa, você precisa. Então eu acho que nós podemos ter uma recuperação nas exportações de milho norte-americana, que vai reduzir esses estoques nos Estados Unidos. Tem muita coisa para acompanhar. E por último, o que eu queria mostrar é a comparação entre o USDA e a Conab. Então, se você pega as projeções da Conab, você vê que mesmo com muitas reclamações sobre a Conab, de produtores e tudo mais, outras instituições, você vê que os números da Conab já não são tão otimistas quanto o número do USDA. Tem uma diferença de 6, quase 7 milhões de toneladas para a soja, ou seja, a Conab está projetando uma safra menor que o USDA, e para o milho,
um pouco mais que 10 milhões de toneladas de diferença. Ou seja, se a projeção da Conab está certa, nós já estamos com estoques mundiais de milho similar a 2 anos atrás, se a Conab está certa. E eu acredito, ninguém sabe. O milho safrinha ninguém sabe. Se você pedir para o produtor quanto que é o milho safrinha dele, ele também não sabe. Ninguém sabe a produtividade exata do milho safrinha. Mas as chances disso ser uma quebra de milho e da gente ter pelo menos um susto, os estoques de milho no Brasil estão muito apertados. Isso merece atenção sim. E os estoques de soja no Brasil têm um pouco mais de folga, só que se realmente a quebra de safra está nas dimensões de muitas instituições, consultorias privadas, a ProSoja, enfim, outros, se essa safra brasileira é 15 milhões de toneladas menor do que o USDA está projetando, não vai dar para esconder. Então, se a safra é curta o suficiente, isso vai aparecer. Vai começar a aparecer no preço físico. Você vai, mesmo se tem queda em Chicago, o preço físico vai trazer sustentação. E você vai ver um comprador cada vez mais ativo. Um comprador falando, eu preciso desse grão, eu vou comprar esse grão. E aí nós podemos ter uma recuperação, uma virada nesse mercado. Então, muitas coisas para acompanhar, mesmo sendo o período da safra, mesmo com risco climático, pelo menos para a soja, sem muita novidade, mas ainda tem risco climático para o milho safrinha no Brasil. Os estoques estão crescendo, esse é o relatório oficial, que os estoques estão crescendo, ou seja, está melhor que ano passado e o preço está lá embaixo, mas será que não dá para comprimir um pouquinho, reduzir um pouquinho esse estoque? Será que essas projeções não estão altas? E aí o que nós precisamos saber? Tá, cresceu, vai reduzir até aqui, vai ser um pouco de crescimento, vai ser menor que ano passado, vai ser igual ao ano passado, e nesses ajustes para baixo o mercado vai tentar descobrir um preço justo. Então é um momento de prestar muita atenção, mas para você saber o momento certo de compra e venda de grãos, você precisa ter um pé no mercado e um pé na fazenda. Então eu sempre falo, você precisa começar com o seu plano comercial. Você desenvolve seu plano comercial, você fala o que eu preciso que o mercado dá para mim, que me traz. Como é que eu posso fazer o mercado patrocinar e financiar o que eu preciso fazer na minha fazenda? E eu tô aqui para te ensinar o momento certo de compra e venda de grãos para melhorar sua lucratividade na comercialização. Então, já deixa o like, segue o canal, vamos trabalhar juntos, vamos melhorar a sua comercialização, botar a casa em ordem, trabalhar com excelência nesses próximos anos, décadas, nessa aventura de produzir soja e milho e comercializar bem.